Os fatores de desenho são uma outra inovação do COBIT 2019 e, na minha opinião, é o que faz o COBIT 2019 ser tão interessante, né? E nessa aula você vai entender melhor sobre o que são esses fatores de desenho, né? Quais são os fatores definidos pelo COBIT e talvez no final da aula você concorde aí comigo que ela é uma grande novidade dessa versão 2019. Então vamos lá, né? Qual que é a ideia dos fatores de desenho? Eles são parâmetros que influenciam e ajudam a delinear um sistema de governança de uma organização. A gente já viu aqui ao longo do curso que, fundamentalmente, a governança de TI está preocupada com a entrega bem-sucedida de valor e a partir da transformação digital, né? E também com a mitigação dos riscos ao negócio que são inerentes da própria transformação digital. E esse sucesso na entrega de valor, ele pode significar coisas diferentes dependendo da empresa, né? Pode ser simplesmente as necessidades das partes sendo atendidas de maneira eficaz, pode ser a otimização de recursos de TI, pode ser também estar em conformidade com leis e regulamentações. Portanto, sucesso é um termo amplo, né? E sucesso pode significar coisas diferentes para empresas diferentes, dependendo da organização, do tamanho, da indústria, da cultura, do tipo de trabalho e por aí vai. E aí que entram os fatores de desenho do COBIT, para ajudar uma organização a ter sucesso com a governança de TI, para que elas possam influenciar, esses fatores eles influenciam a concepção de um programa de governança que atenda ao propósito de sucesso daquela empresa em especial. Então o COBIT descreve uma lista de fatores que a gente vai entender melhor ao longo dessa aula aqui. Mas é importante lembrar que essa lista ela não está limitada a esses fatores que a gente vai discutir, que são apontados pelo COBIT, tá? O próprio COBIT deixa em aberto a possibilidade de outros fatores serem incorporados no framework daqui para frente. Mas o que a gente vai discutir aqui são os que são efetivamente listados, né, explicitamente listados no COBIT atualmente. Então são eles: a estratégia empresarial, as metas empresariais, o perfil de risco, questões relacionadas à tecnologia da informação, o cenário de ameaças, requisitos de conformidade, o papel da TI, modelo de sourcing para TI, métodos de implementação da TI, estratégia de adoção de tecnologias e o tamanho da empresa. Agora a gente vai examinar cada um desses fatores. A estratégia empresarial é um fator de desenho, tá? As organizações, elas geralmente têm um tipo de estratégia que aplicam na organização quando se trata do uso e do gerenciamento de recursos de TI. Um exemplo de estratégias empresariais vão incluir aí o desejo de aumentar a receita, por exemplo. Se essa for uma estratégia de uma organização, então aumentar os lucros, atrair mais clientes, minimizar custos, seriam alguns dos fatores para concretizar a estratégia de crescimento da receita. Como alternativa, algumas organizações têm um outro foco, por exemplo, em oferecer produtos ou serviços disruptivos, inovadores, diferentes, né, que ainda não estejam disponíveis no mercado. Isso pode significar que a organização esteja focada em atrair novos talentos, investir no departamento de TI para fins de inovação, investir mais em compartilhamento de conhecimento, por aí vai. Em uma outra organização, pode ser que a estratégia seja minimizar custos, e o que significa que eles também podem se concentrar em cortar recursos de TI que não agregam muito valor ao negócio e, em seguida, investir em tecnologias que permitam mais consistência e automação ou terceirização. Isso também pode significar que eles assumam menos riscos, porque reduzir os custos seja a sua principal preocupação. Um outro exemplo, sei lá, ter um serviço orientado ao cliente, é um outro exemplo de uma estratégia adotada pelas empresas, né? Se eles estão se concentrando na criação de serviços orientados ao cliente, eles podem estar focados em atrair uma grande base de clientes e criar uma plataforma que permita um alto envolvimento do cliente, o que significa que os recursos de TI vão ser dedicados para suportar os consumidores e os clientes nessa plataforma. Depois a gente tem as metas da empresa, né? Elas são outro fator de desenho que também pode influenciar o seu sistema de governança.
As metas empresariais, elas apoiam a estratégia empresarial. Então, se você não atinge as metas, significa que a estratégia empresarial não foi bem sucedida. E aí o COBIT, ele define algumas metas empresariais que são estruturadas em torno das dimensões do BSC, o Balanced Scorecard, que são essas dimensões do BSC são a financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Caso você não conheça, o Balanced Scorecard, ou o BSC, ele é um sistema de planejamento muito usado no âmbito da administração em geral, que usam aí o BSC para alinhar o trabalho do dia a dia com a estratégia geral da organização. E só a título de exemplo, a gente tem uma meta aqui empresarial do COBIT, que é a de ter uma cultura de serviço orientada ao cliente. A escolha sobre uma ou mais de cada uma dessas metas, ela vai influenciar parcialmente o desenho do seu sistema de governança, né? Uma vez que as metas empresariais são um dos fatores de desenho, tá certo? Agora indo para um outro fator, perfil de risco. O perfil de risco ele aborda os problemas e os riscos atuais no que se refere aos recursos de TI e à arquitetura de TI. Então ele identifica os riscos relacionados à TI e aos quais a organização está sujeita, né? E esses riscos eles devem estar alinhados com o apetite ao risco da organização. E ele não deve ultrapassar esse limite. Se você tem uma organização que atua num setor altamente regulamentado, ela automaticamente tem um apetite ao risco menor. Não está disposta a assumir riscos muito elevados que possam resultar aí em penalidades severas ou até mesmo prisão em alguns casos, né? Agora, se você tem uma startup que atua num setor com baixíssima regulação, o apetite ao risco provavelmente é muito maior. Então, só para ilustrar aqui um pouco mais, a gente tem alguns exemplos de riscos. Por exemplo, falhas de hardware e software. Isso afeta a disponibilidade e, às vezes, a integridade das informações vitais das quais as empresas e os recursos de TI dependem. E esse é um risco que algumas organizações talvez não estejam dispostas a assumir. Se a sua empresa trabalha com dados em tempo real, qualquer falha no serviço possa causar perda de clientes e de receita, esse é um grande risco, talvez um risco inaceitável para algumas empresas. Não estar em conformidade é um outro exemplo de risco que precisa ser identificado. Como já disse aqui, a não conformidade pode ser um risco enorme que pode exceder o apetite ao risco de uma organização. Portanto, o risco precisa ser identificado e incluído no perfil de risco e no desenho do sistema de governança de TI. Alguns eventos naturais, como furacões, terremotos, também poderiam afetar os seus recursos e as informações de TI. Esse risco ele pode precisar ser tratado na forma de um plano de recuperação de desastre, um plano de continuidade de negócios. Incidentes não autorizados, né, nos quais as informações são violadas ou alteradas, pode ser um outro exemplo de risco. Identificar se esse risco excede o apetite ao risco da empresa e identificar se esse é um risco ao qual a organização está sujeita é importante. Então, peguei alguns exemplos aqui que podem te ajudar a pensar sobre os riscos que as organizações podem enfrentar e como um perfil de risco é um fator de design importante e necessário para você mapear na hora que você estiver formulando, né, personalizando o desenho do seu sistema de governança. Já um outro fator aqui se refere às questões relacionadas à TI. Ele é, de certa forma, muito conectado com o perfil de risco. Afinal de contas, aqui você também trabalha riscos, né? Questões relacionadas à TI incluem riscos, mas no caso desse fator, ele se refere aos riscos de TI que já estão materializados, né? Ou seja, aqueles que já viraram questões reais e que a TI já está lidando com isso, né? Já aconteceu. Não é mais um risco, é um fato consumado. Algumas dessas questões mapeadas pelo COBIT também podem ser desde frustração geral entre as entidades de TI pela empresa, pela percepção de que eles não contribuem muito com a entrega de valor ao negócio, até aí uma inabilidade de explorar novas tecnologias e inovar através do uso da TI.
E dentro dessas questões tem muitas coisas muito comuns, né, aí para a maioria das organizações. Por exemplo, o não cumprimento de leis e regulamentos e SLAs que podem gerar não apenas perdas financeiras, mas também outras penalidades, como a gente já disse aqui, às vezes é caso de prisão, né, ou até prejudicar a reputação da empresa, enfim, essa é uma questão de TI bastante comum. Ou então, não conformidades de auditoria, são coisas que já aconteceram. Recursos insuficientes, que são coisas do dia a dia. Enfim, a lista é bem grande. Né? Então, se algumas dessas questões são realizadas, acontecem, né, na sua organização, você inclui isso no seu programa de governança. É um fator que você precisa considerar. Eu não vou ficar lendo aqui uma a uma cada questão da lista, porque vai deixar a aula bem cansativa também. Então, eu recomendo que você consulte isso direto no COBIT. Para cada um dos fatores, existe lá uma descrição de possíveis parametrizações que você vai alocar na hora que você estiver desenhando o seu sistema de governança. Mas, seguindo em frente aqui, né, a gente tem o fator de cenário de ameaça. Esse fator se trata da organização fazer uma avaliação do cenário das ameaças na qual a empresa esteja atuando. O COBIT sugere aqui 2 cenários possíveis, um de nível normal de ameaça e um outro de alto nível de ameaça. Os altos níveis de ameaça, ou um ambiente de alta ameaça, eles vão estar mais relacionados com uma empresas em, sei lá, em situação geopolítica instável, ou um setor que sofre frequentemente de ataques cibernéticos, por exemplo, instituições financeiras, instituições governamentais, né? E cabe a cada organização avaliar em qual cenário de ameaça ela está operando. E uma vez identificado esse cenário, de novo, incluir isso também na personalização do seu programa de governança. Especialmente no caso de você ter um ambiente de alta ameaça, esse é um aspecto importante para ser considerado no sistema de governança, porque o sistema ele vai ter que ser adaptado a uma proteção mais agressiva dos seus recursos de TI e as suas informações que estejam nessa situação. Mais um outro fator aqui de desenho, requisitos de conformidade. O cumprimento das leis, dos regulamentos e padrões é essencial. A organização precisa identificar a quais requisitos de conformidade ela está sujeita. Se ela opera no ramo de cartões de crédito, provavelmente ela precisa estar conforme com o padrão o PCI-DSS. Se a empresa negocia na Bolsa de Valores americana, por exemplo, está sujeita à SOX, a Lei Sarbanes-Oxley. Aqui no Brasil, mais recentemente, a gente tem a LGPD, que é uma lei, né? Enfim, a ideia é determinar quais requisitos de conformidade afetam a sua organização e, a partir daí, fazer uma classificação. O COBIT tem uma sugestão de classificação, sendo que ambientes regulatórios baixos, médio ou alto, a depender do conjunto de requisitos de conformidade na qual a organização esteja sujeita. Seguindo em frente aqui, temos o fator de desenho do papel da TI. O papel da TI depende do próprio negócio, né? Como a sua cultura, a indústria que ele atua, a missão da empresa, as metas, os objetivos, o quadro de colaboradores, etc. E o COBIT reconhece que a TI pode ter papéis diferentes em diferentes empresas. E isso, mais uma vez, também influencia bastante a adaptação do seu sistema de governança. Cada fator é importante. Por isso que a gente está aqui vendo como um pouco mais de atenção cada um desses fatores de desenho. Então, o COBIT considera aqui 4 papéis genéricos que a TI pode desempenhar. Tem a TI como suporte. Nesse papel, a TI não é crucial para a operação e para a continuidade dos processos de negócio e para os serviços da empresa, bem como para qualquer tipo de inovação. Tem um outro papel que é o da TI como fábrica, ou factory. Nesse caso, o COBIT considera ser um papel onde há um impacto imediato nos processos de negócio e nos serviços quando a TI falha. Mas a TI ainda assim não é vista como um impulsionador da inovação de serviços e de processos de negócio. Depois a gente tem o papel da TI como turnaround, ou talvez uma tradução aqui seria papel de transformadora. Aqui o COBIT considera como um papel onde a TI é vista como um impulsionador de inovação e de processos de negócio,
mas ainda sem uma dependência crucial sobre a TI para manter a operação e a continuidade dos serviços e dos processos de negócio. E por fim, tem aqui o papel da TI estratégica. Nesse caso, a TI exerce um papel crítico, tanto para a operação quanto para a inovação de serviços e de processos de negócio. Procure se certificar e avaliar qual é o papel que a TI desempenha na empresa. O fato de ser uma TI mais operacional ou mais estratégica pode afetar significativamente o desenho do seu sistema de governança. Dando sequência aqui, um outro fator de desenho é o modelo de sourcing para a TI. Existem diferentes métodos de sourcing que as organizações vão usar quando se trata de TI. E aí o COBIT destaca 4 deles. O outsourcing, que é quando você tem um terceiro, né? Você terceiriza o trabalho, e aí você pode ter um terceiro gerenciando, implementando e dando suporte aos seus recursos de TI. Você tem o modelo cloud, que é quando você tem fornecedores especificamente de nuvem, que gerenciam aí os seus aplicativos, dados, etc. Você tem o insourcing, que é o internalizado, né? Quando você tem a sua própria equipe e serviços dentro de casa. Depois a gente tem um outro fator, que é o de métodos de implementação de TI, e aí existem diferentes tipos de métodos de implementação que as organizações podem utilizar. Por exemplo, uma organização que exige uma resposta rápida para o mercado ou que seja muito orientada para o cliente, aqui a organização provavelmente usa um método de implementação ágil. Já uma organização muito regulamentada provavelmente usa um método mais tradicional, em cascata. Enfim, o COBIT não tem nenhuma parcialidade com relação a isso e ele acomoda todo tipo de organização, independentemente da indústria, da cultura de trabalho, etc. Inclusive, há casos onde você tem um mix desses 3 perfis de implementação. A empresa não é obrigada a escolher um deles. Você pode ter empresas que são bem mistas, né, com relação a isso, e o COBIT permite que você configure isso na personalização do seu sistema de governança. Dando sequência aqui, um outro fator de desenho é a estratégia de adoção da tecnologia. E aí o COBIT prevê aí também pelo menos 3 estratégias distintas. A de first mover, que é uma característica de empresas que preferem sair na frente, né, e adotar as novas tecnologias o mais rápido possível. Tem empresas que seguem a tendência do mercado, né, adotando novas tecnologias só depois que elas já estejam se tornando mais comuns. E também tem aquelas que esperam bastante, né, para fazer algum movimento em termos de adoção de novas tecnologias. De certa maneira, esse fator também tem uma relação estreita com o papel da TI e com o apetite ao risco da empresa. Normalmente, onde a TI é mais estratégica e o apetite ao risco é maior, há uma tendência também de adotar novas tecnologias logo que elas aparecem no mercado, né? Justamente para tentar essa vantagem competitiva no mercado. Em outros casos, a adoção mais atrasada de novas tecnologias acontecem também por conta da natureza do negócio, né? De novo, o COBIT não julga nem prescreve qual é a melhor opção. Ele sugere o caminho que a organização precisa seguir baseado nos fatores de desenho, nos parâmetros desses fatores de desenho. E por fim, a gente tem aqui como último fator de design o tamanho da empresa. Se é uma empresa pequena, uma média empresa ou uma grande empresa, esses parâmetros também podem direcionar um sistema de governança ou mais enxuto ou mais amplo, dependendo do caso. E com isso, a gente encerra aqui essa discussão sobre os fatores de desenho. Foi uma aula longa, né? Muitos fatores, e é possível até que o COBIT acrescente ao longo do tempo outros fatores de desenho, mas o fato é que quanto mais fatores definidos, né, e quanto mais realista for essa avaliação, mais adaptado à realidade da organização vai ser o seu sistema de governança. E quanto mais personalizado, maior vai ser a probabilidade desse sistema trazer os benefícios e os resultados estratégicos que a sua empresa busca.